Hello! Hoje estaremos falando sobre 6 expressões essenciais e importantes no inglês que você precisa conhecer. E por que eu digo isso? Porque são expressõezinhas muito usadas pelos nativos. Sim, eles amam essas palavrinhas. Inclusive, se você observar em filmes e séries, ou mesmo conversar com um nativo, você sempre irá escutar pelo menos uma dessas expressões. Sabe, no português, quando estamos assim conversando, e aí a gente dá um tempinho e usa palavras como, sabe, enfim, eu acho que sim. Então, essas são expressões são super comuns, né? Na fala, porque geralmente não usamos na escrita. Pois é bem típico de fala mesmo. E muitas vezes a gente precisa desse tempinho, né? Para poder seguir com a conversa, organizar as ideias, né? E concluir um pensamento, enfim, continuar a conversação. Então, essas palavrinhas é que nós vamos ver hoje aqui. É sobre isso que a gente vai ver hoje aqui. E isso também vai ajudar no seu listening. Vai facilitar o entendimento. Por quê? Porque você vai entender do que se tratam essas palavras. Além de trazer mais confiança para o seu speaking. Sim, porque quando começamos a usar essas expressões de forma mais natural, já vai dar aquele que a mais, sabes? Ó, sabes? É disso que a gente vai falar. E aí você começa a sair daquele inglês quadrado, né, de livro, certo? Então, bora lá aprender essas expressões e já colocar em prática. Bom, então essa primeira expressão nós usamos demais no português e agora você vai começar também a usar no inglês. E essa aqui, ó, you know, que é o nosso, sabe? Porém, eu sei que você deve estar pensando, mas you know não é você sabe? Sim, é sim, no sentido literal, é você sabe. Então, por exemplo, você chegou num restaurante, por exemplo, aí você você quer a senha do Wi-Fi. Aí você pergunta pro garçom, do you know the Wi-Fi password? Então aí aqui, do you know, o you know realmente é você sabe a senha do Wi-Fi? Aqui tem esse sentido, mas não é esse sentido que eu tô falando aqui nessa aula, né? Nós vamos estar falando justamente do sabe, tu tá contando alguma coisa e sabe. Então esse you know, que às vezes pode vir you know, 3 pontinhos, ou pode vir até com uma pergunta, né? You know, tipo assim, querendo uma confirmação da pessoa, certo? Então vamos ver aqui o exemplo que eu trouxe. Por exemplo, I've never seen you like this, you know? I've never seen you like this, you know? Eu nunca vi você assim, sabe? Né? Então traz essa ideia, né, de, né, tu dá um tempinho assim na fala, né? Porque queres que a pessoa dê uma reação com isso, tá? Mais um exemplo. You know, I think we should end this conversation. You know, 3 pontinhos. I think we should end this conversation. Tipo assim, sabe? Eu acho que a gente devia encerrar essa conversa. Tá? Então esse you know traz esse ar, né, de continuidade no assunto, né, para que a outra pessoa, né, entre no na mesma vibração do que tu estás falando. Certo? A segunda expressão é anyway. Então, os nativos amam essa expressão também. E ela tem alguns sentidos, tá? Só que aqui a gente vai ver no sentido de, enfim. Sabe assim, quando a gente tá falando, contando alguma coisa, né? Aí você fala, conta, e no fim você diz, enfim, e dá uma conclusão ou pede uma opinião para outra pessoa. Então é esse anyway que vai entrar. Então vamos ver aqui um exemplo. Bom, faz de conta que você está assim explicando um novo projeto para um amigo, né? Para uma amiga. Aí você falou do projeto e aí quando estava acabando você diz, anyway, what do you think about it? Anyway, what do you think about it? Enfim,
O que você acha disso, né? O que você acha desse projeto que você estava ali contando? Outra situação que você consegue usar o anyway é quando a gente está se desculpando, né? Por alguma coisa que a gente não fez, né? Então, aí você tá ali conversando com a pessoa, né? Explicando o porquê. E então, ao final você diz, anyway, I'm sorry, né? Anyway, I'm sorry. Tipo, enfim, me desculpe. Tá? Então, anyway, né? Enfim. Right? E olha só, existe uma variação desse anyway que você pode escutar anyways, com esse S ao final. Anyways. Tem diferença de sentido? Não. É só uma variação mais informal do anyway. Tá bem? Outra expressão super usada, principalmente em viagens, num restaurante, num café. Você, né, vai pedir alguma coisa pro garçom e ele vai te dizer assim, ó, I'll be right back. I'll be right back. Que é o nosso, eu já volto já, né, com o seu pedido. I'll be right back. Então perceba que esse all é a abreviação, a forma, né, abreviada de I will. Lembrando que o will é o nosso auxiliar do futuro. Só que na forma contrata, na forma que a gente mais comum, né, na hora de falar, é all, tá? Olha a pronúncia. I'll be right back. I'll be right back. Então, vamos fazer de conta que estamos num restaurante. E aí você chama o garçom e diz pra ele assim, Excuse me, can I have another glass of wine, please? Excuse me, can I have another glass of wine, please? Né? Ou seja, dá licença, eu poderia ter mais uma taça de vinho, por favor? E aí o garçom anota o seu pedido e diz o que pra você? Sure, I'll be right back. I'll be right back. Então perceba que ele fala, então, claro, eu já volto, né? Eu já volto com o seu pedido. Então esse back quer dizer voltar, né? Back. E o right ali no meio é mais para dar uma ênfase na frase, sabe? Fica mais empoderada a frase. I'll be right back, né? Eu já volto, certo? Essa ideia de já, né? I'll be right back. Rapidinho, tá? E perceba também que o right, apesar de ter esse T no final, eu não vou falar right. Já junta com o back e fica right back. I'll be right back. Repete comigo. I'll be right back. I'll be right back. Isso aí, tem que repetir, viu? Repetindo é que vocês vão aprendendo. E antes de continuarmos essa aula, eu quero saber se você já deixou o seu like. Sim, se a aula está sendo útil, se você está aprendendo. Então, deixa ali o seu joinha para teacher, para eu ter esse termômetro, tá bom? Número 4. So. Então. Também usamos muito no português e eles também amam falar esse so. Então, se você quer perguntar assim, quais são os seus planos para o final de semana? Ao invés de ser assim meio seco, né? Quais são os seus planos? A gente fala, então, quais são os seus planos para o final de semana? Em inglês também. So, what are your plans for the weekend? So, what are your plans for the weekend? Tá? Então, traz essa leveza também, né? Pra gente perguntar algo, né? Dar o início de uma conversa. Igual no português, não esqueça que tem que ter essa entonação, né? So, what are your plans for the weekend? What are your plans for the weekend? Vamos falar um pouco mais agora alinhado, mais fluido. What are your plans for the weekend? Repete comigo. What are your plans for the weekend? So, what are your plans for the weekend? Certo? Então, né? Então, é o nosso então. A próxima expressão usamos muito quando estamos exemplificando algo, que é essa aqui, ó. And so on. Ou seja, e assim por diante. Então,
Vamos fazer de conta que você está contando para alguém os tipos de esporte que você gosta de fazer, que você curte. Então você diz assim: I enjoy outdoor sports like swimming, surfing, hiking, and so on. Então você está dizendo assim: eu gosto de esportes ao ar livre, como por exemplo, né, natação, surf, caminhadas, trilhas e assim por diante. And so on, and so on. Ok? E a sexta expressão nós usamos demais, demais mesmo, tanto no português como no inglês, que é essa aqui. I think so. I think so. Ou seja, eu acho que sim. Então perceba aqui que o sim, né, apesar de sim em inglês ser yes, quando a gente fala eu acho que sim, você não vai dizer I think yes. No. Vamos dizer I think so. I think so. Então deixa eu pegar um exemplo aqui. Ok. Por exemplo, você acha que ela vai vir? Eu acho que sim. Então vamos lá. Do you think she will come? Do you think she will come? I think so. I think so. Você acha que ela vai vir? Eu acho que sim. Sim, eu acho que sim. Então, I think so. Eu acho que sim. E veja bem aqui a pronúncia do think, né? Que temos esse som do TH, que é um sonzinho mais danado, que precisa de prática, mas eu já fiz uma aula sobre isso, então quem assistiu já tá pronunciando aí perfectly. Right, guys? Então, I think so. E já que estamos aqui aprendendo o eu acho que sim, então vamos complementar também com o eu acho que não. Então, também não vamos dizer I think no. No. Nós vamos usar o I don't think so. I don't think so. Então, naquele mesmo exemplo, do you think she will come? I don't think so. I don't think so. Right? Então, cuidado, né? Apesar de sim, yes, não, no, não são eles que vão estar nessas expressões. Então, repetindo, I think so, eu acho que sim. I don't think so, eu acho que não. Aí perceba aqui também a pronúncia do don't, né, que é a negativa, né, que é o que está trazendo o não aqui para a frase. Porém, a gente não vai falar don't com o T, tá? Esse T, nós vamos na hora de falar, é como se ele não existisse, tá? Ele vai estar na escrita, mas não vai estar na fala. Então, olha, I don't think so. I don't think so. Oh, do you think she will come? I don't think so. I don't think so. Ainda tem a versão do americano, né? Que ele vai falar I don't think so. I don't think so. Então pode ser I don't think so, tá? Todos os dois não pronunciam o T. I don't think so or I don't think so. I don't think so. Então é isso. Espero que você tenha aprendido com essa aula, espero que tenha gostado. Inclusive, gostaria que você comentasse aqui embaixo se você já conhecia essas expressões ou se foi novidade para você, qual delas que foi novidade, certo? Deixa aí nos comentários. So, thank you very much, muito obrigada e até a próxima.